saldo, tudo certinho, né? Então, por exemplo, lançamento contábil, fechamento contábil, roteio contábil são processos bem simples de ser realizado dentro do sistema. Até por isso que eu comentei que a gente não vai utilizar as 3 horas. Acho que o que vai ser um pouquinho mais complexo é o rateio contábil, mas de qualquer forma ele também não chega a ser, nossa, como ele é complexo. É um processo simples e provavelmente quando vocês tiverem que aplicar isso na prática, vocês vão fixar isso bem mais na cabeça de vocês. Então, basicamente aqui só para a gente começar o processo, né, da onde que vem as nossas contabilizações, onde que estão as amarrações contábeis dentro do sistema. Né? Então, primeira parte de impostos, né, como eu falei, a gente ainda não instalou o BR Hub. Eu só não instalei o BR Hub ainda, porque antes de instalar o BR Hub, antes de eu gerar aqui qualquer transação dentro do sistema, existem duas formas de se trabalhar com o BR Hub dentro do NetSuite. Né? A gente tem com o Switch Tax e sem o Switch Tax. Né? Então, o que seria esse Switch Tax? É um processo da própria NetSuite, tá? Não tem a ver com a localização. E é onde ele faz o cálculo dos impostos através de alguns plugins, né? Ao invés dele fazer tudo através de programação. Então, o Switch Tax é uma benfeitoria assim que a NetSuite já está fazendo, né? É um processo novo assim relativamente, né? Porque tanto que ele ainda está na versão beta, não é nem a versão definitiva. Mas a gente consegue utilizar ela para clientes que tenham apenas uma única subsidiária, né? Não exatamente uma única subsidiária, mas que tenham as suas subsidiárias somente em um país, né? Como é o caso de vocês, que só vão ter subsidiária no Brasil. Então a gente consegue utilizar esse recurso aí do Switch Tax. E aí, para a gente liberar esse recurso do Switch Tax, a gente tem que entrar em contato com a Oracle. Eles mandam um questionário para a gente, perguntando os tipos de transação que nós teremos, subsidiárias. Então eles passam um monte de questionamentos, depois eles passam alguns pontos, por exemplo, você não pode ter determinado recurso habilitado na sua conta. Aí a gente vai lá, desabilita, até que eles terminam essa validação do Switch Tax e liberam para nós. E aí, uma vez que a gente instala o Switch Tax, aí sim a gente pode instalar o bundle do BR Hub. E aí facilita bastante para a gente também. O Hub do BR, o bundle do BR Hub, ele já está disponível para a gente instalar ou você precisa da liberação da Oracle ainda? O do BR Hub eu preciso somente da liberação da Oxygen, mas com eles é uma liberação bem mais simples, porque eles só olham, né, quem está fazendo a solicitação, se realmente contratou ou não, e liberam. Né? Só que depois que a gente instala o bundle, a gente começa algumas parametrizações, né? E essas parametrizações elas têm dois caminhos, ou um caminho é o sem Switch Tax e o outro caminho é com o Switch Tax. Então nem adiantaria eu adicionar o bundle do BR Hub agora, antes de ter esse recurso do Switch Tax habilitado. Né? Não, perfeito. Porque o Leandro tinha comentado, né? Talvez ele precisaria de uma intervençãozinha nossa lá com o Engatos para acelerar esse processo da liberação do BR Hub. Então, Sim. se você achar que eles liberam rápido, né? Que a gente não vai ter atraso aí quando a gente for precisar, tudo bem, mas se precisar, daí eu já poderia também estar adiantando com eles. Ah, tá, tranquilo. A Oxygen melhorou bastante, né? Essa parte de agilidade, de atendimentos de chamado, de liberação de bundle. Então eu acredito que a gente não vai ter problema. Eu já tinha aberto o chamado com eles, já responderam que já está processando a solicitação, mas eu acredito que já esteja até liberado. Então, somente esperando essa liberação da Oracle mesmo. E aí a solicitação nem é feita aqui pelo Brasil. Aí eu até abri o chamado com o pessoal aqui do Brasil, mas eles repassam pro pessoal da infraestrutura lá de fora, para eles analisarem a conta e tudo mais.
porque uma vez ativado esse recurso na conta, ele também não é mais passível de desativação. Então, por isso que eles também fazem todo esse levantamento, né? Por exemplo, aqui a gente tem, ó, eles mandam um questionarinho. Esse aqui é o hotel da Fórum, eu acho. Então, pergunta se é um cliente novo, um existente, pergunta qual a localização que você vai usar, qual o país das suas subsidiárias. Então, eles vêm com uma série de coisinhas aqui que a gente manda para eles e aí eles vão respondendo. Eles interagiram, eles passaram um e-mail aqui, né? Por exemplo, ó, site da web. Isso aqui não pode estar disponível na sua conta. Então aí eu fui lá, desabilitei e falei, ó, pessoal, já está desabilitado, podem prosseguir aí, ver se tem mais alguma coisa que está impedindo a liberação e tudo mais, e aí eles liberam. Não é nada complexo, mas às vezes demora uma semaninha ali. Eles até falam que vai demorar mais de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, mas nunca demora esse tempo. Eu acredito que se fosse uma conta, né, que já estivesse em produção, onde eles tivessem que fazer muitas análises, aí talvez pudesse demorar, mas como a nossa conta é novinha, é a única coisa que até que eles falaram aqui, ó, não há 0 transações, né, e só 9 entidades no sistema, ou seja, só, as entidades são só os funcionários mesmo e não tem mais nada, então a análise deles não tem como ser nada demorado, né. Bom, então como que a gente começaria as contabilizações? Vamos pensar nos processos que a gente realiza dentro do sistema, né? Os principais seria compra e venda, né? Então começa por aí. A gente teria aqui tanto clientes como fornecedores. E aí, como que funciona, né? Dentro do cliente, o que eu vou ter? Deixa eu só selecionar aqui a subsidiária. Eu tenho aqui dentro da minha parte financeira o meu contas a receber padrão, né? Então, sempre que eu utilizar esse cliente, eu tenho aqui o meu contas a receber, tá? Lembra que a gente viu lá no primeiro treinamentinho também, que a gente tinha lá dentro das nossas preferências contábeis, algumas contas que nós já poderíamos estabelecer como padrão. Então, por exemplo, contas a receber padrão. Vou deixar aqui clientes. É que vocês têm duas, qual que vocês usam geralmente? Na verdade, né, tem clientes especificadamente que vão para a Marketplace, que é uma unidade de negócio, e outros que vão para a tecnologia, que é outra unidade de negócio. Ah, entendi. Bom, então nesse caso, né, eu imagino que vocês nem especificariam aqui um contas a receber padrão, porque vocês têm duas contas aqui que usam, né? Geralmente os clientes têm uma conta só de clientes, né? Ou no máximo eles têm clientes nacionais e clientes internacionais. Então geralmente eles deixam aqui já fixada uma dessas contas, tá? E aí quando você está fazendo o cadastro de um cliente, por exemplo, ela vai vir com a conta que você deixou marcada ali, preenchida aqui. Mas nada te impede também de você ir lá e alterar. Aqui, como vocês têm isso bem dividido, então quando a gente vai fazendo a carga de clientes, né, a gente consegue já subir eles para cada um para a sua conta correta. Vocês têm um mesmo cliente que ele pode ter os dois tipos de contas a receber? Por exemplo, Marketplace e depois tecnologia, ou eles são separados mesmo? Eles são separados. Pode acontecer eventualmente, mas é uma coisa muito rara ainda. Entendi. Não, tranquilo. Isso, quando a gente também está gerando uma transação, a gente ainda consegue também alterar o contas a receber na transação, né? Por exemplo, a gente tem a preferência contábil que vai pré-preencher para mim quando eu estiver fazendo o cadastro do cliente, e o que eu cadastro aqui no cadastro do cliente vai pré-preencher esse campo lá na minha fatura, né, no meu pedido de venda. Então, se você tiver esse cenário onde você tem dois clientes, onde você tem o mesmo cliente, podendo ter dois tipos de contas a receber diferentes, você também consegue, né? Você não precisaria duplicar a sua entidade ou coisas do tipo, tá?
É bem mais tranquilo. Então, contas a receber, cadastro de cliente. Cadastro de fornecedor, obviamente, seria o oposto, né? Se lá nós temos o nosso contas a receber, aqui nós vamos ter o nosso contas a pagar, né? Então, o contas a pagar, será que a gente só tem... Não. Vamos ver como está o nosso plano de compra. Essa aqui entrou. Seria essa aqui o contas a pagar de vocês, né? Fornecedores diversos. Isso mesmo. Tá, aqui o tipo dela ficou como outro passivo também. Deixa eu só alterar aqui. Bom, depois eu ajusto essa conta. Vou deixar ela aqui no cantinho para eu lembrar dela. Eu vou ter que excluir e vou subir ela novamente. Mas isso é bem tranquilo. Então, dentro do fornecedor, né, o oposto lá do cliente, nós vamos ter o nosso contas a pagar padrão, né? E a mesma coisa que eu falei lá para o cliente, a gente tem aqui para o fornecedor. Quando a gente está gerando uma transação, a gente pode ali ainda alterar o nosso contas a pagar padrão, tá? Mas, diferente do cliente, a gente não tem aqui o nosso contas a pagar padrão para a gente já preencher, né? Então, no caso do contas a pagar, no caso no cadastro dos fornecedores, aí a gente vai ter que sempre estar preenchendo aqui quando a gente estiver fazendo o cadastro dele, né? E é bem importante preencher essa continha, porque senão, né, atrapalha todo o fluxo de contabilização. Tá certo que essa é uma conta ali que geralmente fica zerada, é uma conta transitória, mas quando chega uma auditoria que quer ver por onde foi transacionada as transações, fica estranho, né? A auditoria, uma das coisas que ela vai mais reclamar vai ser isso, né? Então, é bem importante preencher, porque se a gente não preenche, o sistema joga nessa continha aqui, contas a pagar, é aquela conta padrão do sistema lá que a gente não consegue excluir, não consegue inativar, nem nada do tipo. Então, bem importante. E aí, o que a gente pode ter também? A gente pode ter aquele caso de um fornecedor que possa vir a ser um cliente nosso também, né? Então, ela é uma entidade que ela é tanto cliente quanto fornecedor. E aí, o que a gente faz nesses casos? Dentro do NetSuite, a gente tem aqui uma subaba de relacionamentos, né? Aqui o relacionamento ele vai trazer para mim, nesse caso aqui, só o contato, né? Porque eu não salvei nem nada ainda. Mas se eu salvasse aqui, por exemplo, teste, depois eu excluo esse aqui, deixa eu preencher. Acho que não tem nenhuma informação obrigatória ainda. Então, ter aqui meu fornecedor, teste criado. Imagina que ele também fosse um cliente meu. Então, ao invés de eu vir aqui criar um cliente também com o mesmo nome, por exemplo, eu posso vir aqui em relacionamentos. Eu tenho aqui os outros relacionamentos agora, né? O que não estava aparecendo antes. A gente só estava aqui a parte de contatos e agora eu tenho os relacionamentos com esse sinalzinho de mais. E aí, só quando eu clico aqui, eu já posso dizer o que esse fornecedor é também, se ele é um cliente, se ele é um parceiro ou algum outro tipo de entidade, né? Então, se eu marcar aqui e salvar, ele vai criar um cliente para mim igual a essa mesma entidade, mesmo nome, tudo certinho, né? E qual que é a vantagem de você, né, vir aqui e gerar esse outro relacionamento? O sistema vai lá e vai criar um outro cliente, porque eu não vou lá direto e crio um outro cliente. Porque apesar de serem duas entidades ali distintas, quando você for ver, por exemplo, aqui na abinha financeiro, onde o sistema vai listar todas as transações que já foram feitas contra ele, por exemplo, ele faz a contagem de quantos dias você tem uma transação em aberto. Então,
se você faz dessa maneira, você consegue ter uma visão mais 360. Você consegue ver tudo que foi transacionado para esse seu cliente fornecedor. Você consegue ver tanto as vendas quanto as compras, né? Se você fizesse separadamente, no fornecedor você conseguiria ver todas as compras que foram feitas para ele, e depois no outro cadastro você conseguiria ver todas as vendas. Mas você não conseguiria ver isso de uma maneira consolidada, né? Uma maneira única. Então essa aqui é uma das vantagens. E aí, caso você faça esse fornecedor barra cliente, você vai ter as duas contas contábeis. Você vai ter tanto o seu contas a pagar quanto o seu contas a receber. E depois disso, né, quando a gente faz uma transação, qual que é o impacto que ela gera? Né? Ela vai gerar um crédito no seu contas, no caso de uma compra, né? Ela vai gerar um crédito no seu contas a pagar e vai gerar um débito aonde? Na sua conta de despesa. E onde está a conta de despesa? No caso da despesa, ela vai poder estar tanto aqui dentro da nossa categoria de despesa, que a gente até falou um pouquinho sobre ela, né? Então, ela é bem mais simples, a gente vai associar ela a um nome e uma conta de despesa. E também pode estar dentro dos nossos itens, né? E aí, quando a gente fala de item, a gente já tem ali uma gama um pouquinho maior, né? Que seria o quê? Nós temos itens de desconto ou acréscimo, tá? Esses dois são bem usuais. Eu posso escolher, por exemplo, criar um item de desconto. E aí eu tenho a opção, quando eu estou falando de desconto ou acréscimo, quando a gente vem aqui na abinha de contabilidade, eu seleciono a minha conta de despesa ou de receita, né, no caso de um acréscimo. Mas eu também tenho a opção aqui de não registrar o lançamento. Ou seja, né, eu fiz uma compra no valor de R$100, eu adiciono lá uma linha com o meu desconto, com esse meu item aqui de desconto, e aí eu teria duas opções. Ou eu poderia gerar essa contabilização numa conta à parte, por exemplo, descontos comerciais obtidos, ou eu poderia simplesmente reduzir da minha despesa, né? Então, ao invés de eu contabilizar 100 na despesa, eu contabilizo 90, né? Então ele não gera a contabilização numa conta separada, gera basicamente abate da sua conta de despesa que vai estar lá no seu item, ok? Então, os outros tipos de item aqui que nós temos também grupo de itens a gente não vai utilizar aqui, tá? Isso aqui é mais quando a gente usa estoque e tudo mais, que a gente pode ter, por exemplo, em vez de eu criar item a item, no sentido, eu vendo camisas, então eu poderia ter uma camisa regata da marca Tommy Hilfiger, né? Então eu tenho a camisa regata tamanho PMG e GG, eu tenho a cor preta, branco, amarelo e azul. Então, ao invés de eu criar todos esses itens separados, eu poderia criar esse grupo de itens. Então, o sistema ele já tem uma ferramentinha que eu crio as variáveis, que seria, por exemplo, tamanho, cor, marca. E aí, de acordo com essas variáveis que eu vou selecionando, ele já cria todos esses itens para mim, de uma maneira única. E transforma esses itens no mesmo grupo. Então, eu tenho lá a camisa Tommy Hilfiger. E dentro desse grupo eu tenho preta, tamanho P, preta, tamanho M, preta, tamanho G, branca, tamanho P, branca, e assim por diante, né? Então ele cria vários itens para mim dentro de um mesmo grupo. Isso aqui é bem para quem trabalha com venda de mercadorias mesmo, tá? Itens sem controle de estoque. Então, quando a gente fala de item, né, pode ser com estoque ou sem controle de estoque. Como para vocês aqui a gente nem habilitou a parte de estoques, só está aparecendo aqui para nós o item sem controle de estoque, tá? Mas poderia ter aqui também item de estoque. Quando a gente fala de itens sem controle de estoque, a gente tem alguns subtipos, né? Então, item sem controle de estoque, nós temos ele para compra, nós temos ele para venda, quer dizer, para revenda e para venda, né? Então, quando eu estou falando de um item sem controle de estoque, para compra, eu estou falando de um produto, né? Um produto que tenha NCM, que eu precise
inserir um CFOP para dar entrada e tudo mais. E quando eu falo que ele é para compra, a única conta que eu vou ter para associar a ele vai ser a minha conta de despesa, né? Então, se eu venho aqui na contabilidade, eu tenho aqui a minha conta de despesa. Já se eu falo de um item para venda, eu vou ter o quê? Vou ter minha conta de receita. E por sua vez, né, o item para revenda, ele já vai transitar ali entre os dois mundos e aí eu vou ter, em vez de uma conta única, eu vou ter duas contas. A minha conta de receita e a minha conta de despesa também. É a única coisa que vai diferir um do outro, tá? Se você só compra, se você vende ou se você revende, tá? Então, por exemplo, vou cadastrar um item que eu compro só. Então, eu tive casos de cliente assim que eu já peguei a conta, os itens dele estavam cadastrados tudo para revenda. E aí ele falou: é que hoje eu não vendo esse item, mas possa ser que eu comece a vender ele depois. E aí acaba sendo ruim, né? Porque quando você está gerando uma transação, seja ela de compra ou de venda, você vai lá na parte de adicionar os itens. Quando você abre ali a sua seleção de itens, ele vai ter uma lista ali por trás. E, né, se você cadastra tudo como revenda, por exemplo, você vai ter listas muito poluídas. Vai estar aparecendo ali dentro muitos itens que talvez não devessem estar aparecendo, né? Então, se você só compra, deixa como compra mesmo, não precisa cadastrar como revenda. E a mesma coisa que a gente tem para esses casos de itens sem controle de estoque, nós também temos pro serviço, né? Então é a mesma coisa. Eu tenho o tipo, pode ser produto, pode ser serviço. E aí os subtipos: compra, revenda ou venda, tá? E aqui o que vai diferir um serviço para um produto vai ser as amarrações fiscais, né? Basicamente, no produto eu vou associar um NCM ao meu item e no serviço eu vou associar o meu código de serviço, tá? E aí quando a gente fala de código de serviço, a gente, no caso do serviço aqui, a gente vai ter o código federal, que a gente vai associar ao item, por exemplo, o código 1701, né? É um código federal, acho que de... Vamos ver, código de serviço, o 1701. Assessoria e consultoria de qualquer natureza. Porém, além do código federal, se a gente vai estar operando com esse item em outros municípios, né? A gente vai estar trabalhando em São Paulo, enfim, a gente também tem a tabelinha desses códigos municipais. Então, se eu procurar aqui o 1701, por exemplo, eu tenho dois códigos, né? Análise. No caso, a assessoria mesmo seria esse aqui, 3115. Então, no caso de um serviço, a gente associa ele a um código de serviço federal, daquela tabelinha mesmo, e depois a gente diz qual os municípios onde a gente transaciona ele e qual o código correspondente ao município, tá? São Paulo, ele geralmente faz um depara dos códigos federais. Outros municípios menores acabam não fazendo esse código específico do município. Eles geralmente acabam adotando o código federal, no máximo tirando aqui uma pontuação. Então ficaria 1701 direto sem o ponto, tá? Então, mas isso é bem tranquilo. E também a gente vai ver lá mais na parte do treinamento da localização Brasil. Aqui é só para dar um overview mesmo. Então, basicamente, os itens que nós iremos utilizar é esses, né? Serviço, produto, desconto ou acréscimo e a nossa categoria de despesa. Então, é isso, né? Eu estou fazendo uma transação de compra, eu vou creditar meu contas a pagar, eu vou debitar a minha conta de despesa. Caso haja incidência de impostos também, por exemplo, impostos retidos na sua transação, o que ele vai fazer? Ele vai baixar ali o seu contas a pagar e vai gerar essa contabilização contra as contas de impostos também, né? No caso, as contas do imposto a recolher. E depois
que você for quitar essa transação, aí sim a gente vai fazer o quê? Vai creditar o nosso banco, né? Diminuindo o nosso saldo ali e debitando o nosso contas a pagar. Então, o contas a pagar finaliza, a gente vai ficar com o nosso crédito no banco contra a nossa despesa. E se tratando de venda, né? Aí o cenário é o oposto, né? A gente vai ter o nosso contas a receber contra a nossa conta de receita e depois o nosso banco baixando o nosso contas a receber e ficando contra a nossa conta de receita. Então, essa aqui é a contabilização básica de todas as transações que a gente vai fazer durante os testes e vocês vão fazendo no dia a dia de vocês também. Basicamente é isso. Cliente, fornecedor e item. Tem sistemas que a amarração contábil deles é diferente, né? Você tem, geralmente na própria transação, você diz qual que é o contas, ele não fica amarrado diretamente na entidade, ou ele não fica amarrado diretamente ali no item. Assim como a questão tributária, né? Tem sistemas que ele praticamente ele não gera, né? Você cria alguns cenários e aí basicamente ele só vai repetindo aqueles cenários. Ele não consegue interpretar cenários. Já no NetSuite a gente vai conseguir interpretar, por exemplo, origem, destino, tipo de consumo, uso do item, enfim. É bem bacana também. Fora essa parte de compra e essa parte de venda, nós também temos a parte dos lançamentos contábeis, tá? Essa parte de lançamento contábil, ela é bem utilizada no NetSuite, né, para vários processos, mas é importante que quem esteja operando essa parte tenha um certo conhecimento, né? Por quê? Porque esse aqui, quando a gente fala de um processo de compra, um processo de venda, a gente pode ter algumas transações que antecedem essas transações, como por exemplo os pedidos, pedido de compra, o pedido de venda. Ambas essas transações, elas conseguem gerar uma provisão dos lançamentos que ela vai fazer, né? Então eu consigo ver quais são os impostos que vão incidir, qual o valor, quais contas estão sendo serão impactadas, mas ele não gera o impacto ainda nesse momento, né? Ele só vai gerar o impacto de fato depois que você ou faturar o seu pedido de venda ou gerar a cobrança do seu pedido de compra. Então, lá no momento do pedido, você conseguiria identificar ali algum erro, corrigir e depois prosseguir. Já no lançamento contábil, né, você salvou o lançamento, ele gerou o lançamento no mesmo momento. Então, ele já impacta diretamente o seu contábil. Então, por isso que eu digo que tem que ser um pouco mais pensado ali, tem que ser uma pessoa que esteja atenta, né? E não deixe... Cara, todos os lançamentos de compra, eles vão ter que ser antecedidos pelo pedido ou não necessariamente? Não necessariamente, tá? É uma opção de vocês mesmo. Eu tenho clientes que operam diretamente com a cobrança e tenho outros que trabalham com o pedido de compra, aprovação do pedido e depois todo o fluxo de aprovação e de geração da cobrança, né? E também tem... No nosso caso aqui, o nosso departamento de compras, ele tem pouca demanda assim, de pedidos, né? A gente trabalha mais com assinaturas e acaba gerando, né, mais despesas concentradas no cartão de crédito, né, que é uma parte que dá mais volume de compras, vai tudo para cartão de crédito. Entendi. É tranquilo também. Eu já tive clientes também que, por exemplo, ele só fazia diretamente na cobrança. A empresa dele começou a ganhar um volume, aumentar esse processo, e aí ele voltou e falou, agora a gente contratou ali uma auditoria para nos ajudar, e aí eles pediram que a gente comece a ter esse processo de pedido de compra para aumentar a confiança da empresa, sei lá o que, para rodada de investimentos. E aí eles pararam,
a gente desenhou novamente o processo para eles e eles começaram a usar o pedido de compra para anteceder a cobrança. Então isso é algo que vocês podem mudar lá na frente também, né? Para a gente acho que é interessante ter também essa opção do pedido, né, para, sei lá, aquisições mais formais e do dia a dia mesmo aqui, coisas bem simples, né, talvez seja mais rápido para a gente o lançamento direto. Sim, sem dúvidas. Até porque ele tem um workflow de aprovação, né, o pedido de compras. Seria interessante para compras, né, fora, né, do comum, assim, digamos. Aham. E também o processo de aprovação ele pode ser desenhado, né? Ele por padrão a gente começa ali no pedido de compra, depois aprova e depois fatura. Porém, a gente pode desenhar também um processo ali de aprovação diretamente na cobrança, né? A pessoa gera a cobrança ela vai surgir, mas como aguardando a aprovação. Qualquer pedido, cobrança, qualquer transação que tenha um status, né, de aprovação, esse status de aprovação, inclusive, ele pode ser adicionado aqui nessa tela que a gente está vendo do lançamento, tá? Então, qualquer registro que esteja ainda no status de aguardando a aprovação, ele também não vai gerar a contabilização, só a provisão. E aí, uma vez que ele é aprovado, ele efetiva a contabilização. Então, também é bem tranquilo. Às vezes, se vocês querem, por exemplo, a gente vai entrar diretamente na cobrança, mas precisa de uma aprovação, também é algo que possa ser desenvolvido para vocês, não tem nenhum problema. Sim, o mais importante para a gente, principalmente na parte de pedidos, é a questão orçamentária, né? Se está aprovado em orçamento ou não, Uhum, para alimentar centro de custos, né? entendi. Beleza. A parte de orçamentos, eu acho que vocês não têm, que é o módulo de compras avançado. Eu posso dar uma olhada mais a fundo depois. Não Oi? fala isso para mim. Nós temos sim, não me assusta não, pelo amor de Deus. Tá, eu vou dar uma olhada. Acho que só não deve estar habilitado, então. Mas eu também, sinceramente, eu não gosto muito da parte do orçamento do NetSuite, porque ele é mais pensado no fornecedor, entrar e colocar os preços que ele tem, tudo mais, que não é bem um processo da maneira que ele ocorre aqui, né? Essa parte de cotação, você fala, o orçamento mesmo, gestão orçamentária por centímetro? Não, eu tava falando de cotação mesmo. O Ah, não, orçamento é bem perfeito. tranquilo. Cotação para a gente também, a gente não acaba não utilizando mesmo. Ah, Mas gestão orçamentária mesmo, da verba de departamentos. entendi. Essa parte de orçamentos, ela já é bem padrão, ela nem depende de você habilitar o recurso nem nada, ele já está até aqui dentro, né? E aí a gente consegue definir aqui os nossos. Vou só olhar aqui o orçamento, depois a gente volta aqui pro lançamento. Como que ele funciona aqui? A gente tem o ano, né? Aqui eu ainda não. Ele não está trazendo nenhum ano aqui para mim, porque eu não abri os períodos contábeis ainda, tá? A gente até que vai ter que fazer isso aqui um pouquinho mais para frente. E aí a gente vem e pode definir aqui, por exemplo, um orçamento. Geralmente a gente faz pelas contas contábeis, né? Mas aí eu também posso especificar um pouco mais. Posso especificar um orçamento por cliente, um orçamento por item ou por centro de custo, tá? O NetSuite ele não vai fazer a trava, por exemplo, você estourou o orçamento, ele não vai deixar você prosseguir. Ele te avisa, fala, você está estourando o orçamento, depois você tem os relatórios que você consegue acompanhar ali como que o orçado versus o realizado e tudo mais, mas ele só não faz essa trava por padrão, né? E geralmente é até melhor, né? Porque quando começa a travar muito, às vezes gera até mais problemas, né? Então é mais fácil você ir acompanhando os relatórios e controlando internamente do que tentar que o sistema preveja isso e crie esses bloqueios. Porque o sistema, se falou bloqueio, ele vai bloquear, ele não vai interpretar nada, né? E às vezes é necessário. O orçamento às vezes acaba extrapolando um pouco, às vezes até uma estratégia mesmo. Você vai crescendo ali, você fala, tinha criado ali meu orçamento, mas a gente vai estourar aqui para aliviar ali, por exemplo. Então,
É por isso que ele não trava. Sim. E também o orçamento a gente pode fazer depois ele através de importação também, tá? A gente não precisa ficar aqui preenchendo todas as contas manualmente, tá? Bem de boa. Já que no lançamento, deixa eu só, antes da gente começar o lançamento e tal, a gente só vai abrir os nossos períodos contábeis, porque senão eu vou colocar aqui uma data, né? Tá vendo aqui, ó, período de postagem. O período de postagem ele vai acompanhar sempre a minha data. Então, se aqui a minha data é dia 24/2, o meu período de postagem aqui deveria ser fevereiro de 2021. Como ele não está trazendo aqui, eu queria gerar essa transação e ia salvar ela para depois a gente poder fazer um rateio também. Então, vamos lá primeiro para os nossos períodos contábeis e depois a gente já volta aqui para o nosso lançamento. A parte dos períodos contábeis é bem tranquilo, é um processo que vocês vão fazer uma vez por ano, né? Então, eu vou abrir os períodos contábeis agora, vou configurar o ano de 2021. Então, ele vai abrir os períodos de janeiro a dezembro de 2021. No final de dezembro de 2021, vocês vão ter que abrir o ano seguinte, né? De janeiro a dezembro de 2022. Depois, só lá em 2022, uma vez por ano, basicamente, tá? Então, a gente tem aqui dentro de configurações contabilidade, a gente tem aqui o nosso gerenciamento dos períodos contábeis, né? Gerenciar períodos contábeis. Vou entrar aqui, vou sair dessa página, deixa eu fechar essas outras abinhas. E aí aqui é bem simples, né? Quando se a gente tivesse com algum período aberto já, eles já estariam aparecendo aqui. Como a gente não abriu nenhum ainda, eles não aparecem. Então, configurar o ano todo. Primeiro mês do ano fiscal, janeiro. Final do ano fiscal é 2021. Ele é separado em meses. E ao final, o ano final do período, tá? Então, vou dar um salvar aqui. E beleza. Ele já abriu meus períodos contábeis aqui. E aí aqui, né, esses cadeadinhos aqui vão indicar se o período está aberto ou está fechado. Como a gente consegue ver aqui, né, eu acabei de abrir os períodos, todos os períodos estão abertos ainda, né? Aqui a gente não vê os cadeadinhos porque a gente sequer chegou nesses períodos, né? São períodos futuros. Então ele só vai mostrar os períodos do atual para trás. Então, fevereiro está em aberto e janeiro está em aberto. Quando a gente chegar em março, os cadeadinhos vão aparecer aqui também. Ok? E depois a gente vai voltar nessa tela aqui também para fazer o fechamento contábil. Essa mesma telinha aqui que a gente está vendo, tá? Então, ano que vem não, até esse ano mesmo, lá em dezembro, por exemplo, a única coisa que vocês precisariam fazer é configurar o ano todo, né? Ano final 2022 e salvar, né? Ele abriria os demais períodos. Bem simples essa parte. Agora que a gente já abriu nossos períodos contábeis, o que eu vou fazer também, rapidinho, eu vou criar um centro de custo para nós, só para mostrar como que vai funcionar também a parte do rateio contábil. Um centro de custo teste e eu vou salvar. Então, vamos voltar agora lá para nossa telinha do lançamento, tá? Então é lá em transações, financeiro, criar lançamento. Tá. O período ele ainda não trouxe, tá? Porque o período, quando a gente abre, ele abre por empresa também. Então, a gente primeiro precisa selecionar a nossa subsidiária e aí sim ele vai ver para essa subsidiária se os períodos estão em abertos, estão fechados e tudo mais. Então, antes da gente preencher a subsidiária, período de postagem em branco, depois preencher a subsidiária, aí sim nós temos o nosso período contábil que vai ser impactado. Caso, né, às vezes a gente tem alguns lançamentos que a gente gera o lançamento e depois a gente precisa gerar a reversão desse lançamento. Pro NetSuite isso também é bem tranquilo, né? A gente tem essa parte aqui da data de reversão.
Então eu estou gerando um registro hoje, no dia 24/2, e digo que eu quero que esse lançamento seja revertido no mês que vem. Eu poderia colocar aqui data de reversão, dia 24/3, e o sistema automaticamente, nessa data, por exemplo, a conta que foi creditada vai ser debitada e a conta que foi debitada será creditada. Ele simplesmente inverte ali o registro, anulando a si próprio. Tá? Então, essa é a utilização dessa data aqui de reversão. No nosso caso, ele não vai ser revertido, ele vai ser gerado e depois vai ser excluído. Simples assim. A gente tem o campo de memorando, tá? Esse aqui é o memorando do cabeçalho. Quando a gente, por exemplo, vai fazer um CSV, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês que é até um complemento do que a gente viu ontem, né? Então, vou pegar aqui como se eu fosse fazer um lançamento contábil através de uma importação. Então, tipo de registro é uma transação e o meu subtipo seria um lançamento, tá? O lançamento aqui também não é muito bem traduzido, ele chama lançamento no lançamento. Vou pegar aqui um arquivo qualquer só para eu chegar lá no play. Vamos para o próximo. E aí aqui é aqueles casos que eu falei, né, que a gente tem quando a gente fala de transação dentro do NetSuite, a gente separa ela entre cabeçalho e linha, né, ou campos de itens, como vocês preferirem chamar. Então aqui no cabeçalho o que a gente tem? A gente tem data, subsidiária, período de postagem, memorando, data de reversão. E é exatamente os campos que a gente tem aqui. Data de reversão, memorando, número de registro, período de postagem, data de reversão, subsidiária, enfim, tá? E também temos os nossos campos de linha, que seriam esses campos aqui de baixo, né? A gente tem aqui conta, débito, crédito e também temos o memorando. Então, numa mesma transação, nós temos dois campos distintos com o mesmo nome. Tá? Isso aqui pode acabar gerando uma confusão e isso aqui é bem importante quando a gente está falando de um lançamento contábil. Por quê? Imagina que eu estou olhando um razão, né? Um razão geral, então eu vejo os lançamentos por conta e aí eu posso ter lá no meu banco o lançamento número 22. Então eu vou ver lá lançamento número 22, acreditando no meu banco em R$100. Depois eu vou lá numa minha conta de despesa, acho lá o mesmo lançamento 22, debitando a minha conta de tarifas bancárias, por exemplo. Se eu não tenho memorando, quando eu estiver olhando lá em cima, eu não vou saber a contrapartida, não vou conseguir enxergar que o lançamento 22 aqui, que está impactando o meu banco, a contrapartida dele está impactando lá minha conta de despesa de tarifa bancária. Se eu conseguisse enxergar dessa maneira, eu conseguiria entender, né, qual foi aquele lançamento. Mas não é assim. Uma conta está lá em cima do razão, a outra conta está lá embaixo. Então, a gente tem também o histórico do lançamento. Esse aqui seria o histórico da transação. O que você fez nessa transação. Por exemplo, folha de pagamento fevereiro. E aí aqui eu poderia ter o histórico dos lançamentos mais específicos, né? Então, quando a gente estiver olhando uma importação, isso é bem importante a gente se atentar, porque eu posso ter aqui o meu memo, então ó, lançamento, memo, então ele pega o cabeçalho e o nome do campo. Então eu sei que esse é o memorando do lançamento. Já na linha, eu também tenho o meu memo aqui. Só que aí quando eu trago ele já vai vir aqui lançamento linha mesmo. Então eu consigo ver a diferença desse campo para esse campo. É bem importante a gente se atentar a essas diferenciação. No caso de cobrança e tudo mais, ela já deixa entender, né? Porque você vai ver lá no seu banco, por exemplo, é a mesma coisa, ele vai gerar um impacto no banco e vai gerar um impacto lá na sua conta de despesa. Mas no caso de uma cobrança, você já tem lá
né? Tipo de transação, cobrança, o nome do seu fornecedor, o valor, a data. Então você já sabe que aquilo ali é referente a uma cobrança que foi realizada para aquele fornecedor naquela data e pronto. Agora, no caso de um lançamento, você vê lá, lançamento, crédito de tanto no banco. É impossível você saber o que foi feito naquele lançamento. Se foi um lançamento de ajuste, se foi uma tarifa ali que foi cobrada, que você lançou contabilmente, enfim. Então, esse memo aqui a gente poderia substituir por histórico de lançamento. Aqui seria o memo mesmo e aqui seria o nosso histórico, ok? E aí aqui como funciona, né? A gente basicamente escolhe uma conta. Vou pegar aqui uma conta de caixa, por exemplo. Aqui, banco, conta de movimento. Então vamos supor que eu vou pagar uma tarifa de alguma coisa aí, R$10 de tarifa. Então vou deixar aqui o meu memorando também. Tarifa. Não vou nem especificar o que é. Poderia aqui também na linha adicionar o meu centro de custo, caso fosse necessário, tá? Não vou especificar o centro de custo aqui, porque depois eu vou fazer um rateio, né? Vou tirar dessa conta aqui que a gente fez um lançamento e vou jogar para uma outra conta especificando no rateio para qual centro de custo que ela deveria ter ido, tá? Então vou deixar em branco aqui, vou adicionar. E aí, por exemplo, aqui em cima ele sempre vai me mostrar a diferença que eu tenho, o que falta ainda para eu conseguir balancear minha conta, né? Balancear minha conta não, balancear meu lançamento. O lançamento ele vai ter que sempre estar equalizado a quantidade de crédito com a quantidade de débito, senão ele não me deixa prosseguir. Se eu dou um salvar. Uma curiosidade, assim, como a gente tem o ID das contas, a gente não teria esse campo para poder adicionar? Ao invés de ficar selecionando, eu já vou, né, digitalmente já jogando o ID da conta que eu estou fazendo o lançamento, para ser mais rápido assim o processo, ou não teria? Não tem como. Por exemplo, a única possibilidade que a gente tem, né, a gente poderia fazer isso ou por planilha, né? Então, ao invés de você ficar subindo diretamente no NetSuite, a gente gera um Excel com esse lançamento. E aí sim, no Excel lá você consegue colocar por ID e tudo mais. Só vai depender lá do mapeamento que a gente vai fazer do CSV, né? Que a gente tem aquele lapisinho para falar qual que é o tipo de referência que a gente vai utilizar, se é nome, ID interno, ID externo. Essa é uma forma. Geralmente quem faz bastante lançamento acaba fazendo através de planilha, porque aí você também não precisaria ficar preenchendo aqui conta por conta. Você gerou lá no seu Excel, subiu aqui, acabou, né? Principalmente folha de pagamento, onde você tem várias linhas no mesmo lançamento. Imagina ter que ficar adicionando todas as linhas aqui. Ia ser meio maçante. Sim. Ou tem até uma extensão aqui do Chrome que eu utilizo, que ela permite você usar o ID interno, né? Deixa eu pegar aqui um ID interno de alguma conta. Tarifa. Despesas bancárias, por exemplo. O ID dela é o 322. Tem aqui esse NetSuite Helper for Your Works. É uma extensão gratuita aqui do Chrome que você consegue. Por exemplo, a gente tem aqui o Set Field Value, né? Então eu posso vir aqui e era 322, acha a conta. Nem essa extensão está funcionando muito bem aqui. Mas eu acho que nesse caso seria mais fácil fazer por planilha mesmo. Inclusive um dos meus clientes, ele
ele basicamente ele usa o NetSuite, ele não usa manualmente, né? Eles são uma empresa muito pequena, eles não têm pessoas para ficar toda hora inserindo os pedidos, e eles também têm um outro sistema em paralelo. Então, tudo que eles lançam para o sistema, eles vão lançando através de planilha. Então, é uma possibilidade também, né? A gente vai ver lá na folha de pagamento, que a gente também vai dar uma olhadinha hoje, como que ela funciona. Esse aqui seria o modelo de importação de um lançamento, né? Onde a gente teria esse external ID aqui, é basicamente só para controlar quais vão ser os lançamentos, tá? Aqui, como tá tudo ele interpreta que todas essas linhas aqui são esse lote aqui seria um lançamento fechado, um lote fechado. Se eu tivesse já aqui uma distinção, por exemplo, 2, ele consideraria isso aqui um lote de lançamento, isso aqui um segundo lote de lançamento. Então, numa mesma planilha eu poderia ter quantos lotes eu quisesse, tá? E aí, basicamente, depois o que a gente tem é data, subsidiário, o ID da conta, crédito, débito. Essa conta aqui a gente poderia ignorar, né? Porque é justamente o que a gente quer usar é o ID. Então, data, subsidiária, ID, se é débito ou crédito, histórico do lançamento e centro de custo, caso necessário. Que é exatamente os campos que nós estamos vendo aqui na tela. Então, às vezes é muito mais fácil, né? Principalmente se você já sabe os IDs das contas e tudo mais, é muito mais fácil você trabalhar ali no Excel e depois importar pro NetSuite. Mas as duas formas vão levar ao mesmo resultado, né? É bem uma questão de escolha, né? Escolher o processo ali que seja mais simples de ser executado por vocês. Eu até poderia criar algum campo. A gente pode analisar isso, Joel, porque, por exemplo, eu poderia ter um campo e um workflow, né? Então eu crio um campo aqui de ID, e aí, de acordo com o campo que você preenche aqui, o workflow vai lá e preenche essa conta aqui fixa para nós. Também é uma outra possibilidade, mas aí já entra numa customizaçãozinha, já não é o processo padrão do NetSuite, mas as possibilidades existem. Bom, Perfeito. então vou usar aquela minha conta mesmo que eu já tinha achado aqui de despesas bancárias. Eu entro aqui com a minha conta, deixa eu apagar esse espaço, despesas bancárias. Como eu coloquei R$10 aqui de crédito, quando eu clico aqui no meu espaço de débito, ele geralmente até traz o valor para mim, preenchido. Então, cliquei, ele vai jogar o meu valor aqui já embaixo. E aqui a minha diferença que estava de R$10, como eu joguei aqui um crédito, ele está esperando um débito de R$10, R$10 positivo. Se eu adicionar essa linha, 0. Já está balanceado o meu lançamento, eu poderia salvar. Agora, eu também poderia, né, acreditar aqui meu banco em 10, poderia debitar aqui minha despesa bancária em 5 e depois pegar aqui uma outra conta, falar que o resto foi de juros, né? Então, eu acreditei 10, debitei 5, eu ainda tenho uma pendência aqui de débito de R$5. Se eu jogar a segunda conta, quando eu clico aqui, aí já traz o valor. Ele sempre vai trazer o valor que for necessário para liquidar essa diferença aqui que eu tenho, tá? Então, o importante é sempre estar zerado. Mas se eu tenho um crédito para 10 débitos ou 10 débitos para um crédito, isso indifere, tá? O importante é sempre que o saldo esteja batendo. E se eu tirasse esse 10, ele ficaria aqui como 10 negativo. Eu tenho R$10 como débito, eu preciso acreditar R$10 em algum lugar. Então, clico aqui, ele também já vai trazer preenchido para mim os R$10. Vou tirar essa aqui e vou deixar meus R$10 aqui. Vou jogar aqui meu histórico do lançamento também, tarifa. E aqui eu teria o histórico da transação. Então, vou deixar aqui como
um lançamento de teste. Aqui o período de postagem também, como eu comentei, ele sempre vai acompanhar aqui a nossa data, tá? Então se eu tivesse aqui no mês 3, ele muda para março. Se eu tivesse em janeiro, ele mudaria para janeiro também, ok? E obviamente ele só vai deixar eu jogar para um período que esteja aberto. Se janeiro estivesse fechado, quando eu jogasse ele dia 24/1, por exemplo, ele ia manter o meu período de postagem como fevereiro, e aí ao tentar salvar essa transação, ele falaria para mim que a minha data não corresponde ao meu período de postagem, para eu checar se estaria tudo ok. Então, ele também não dá um erro muito direto nesse ponto, falando, ó, o seu período está fechado. Aí ele vai falar, só que a sua data não está correspondendo ao seu período. Você provavelmente viria aqui, tentaria buscar o período que você quer e não estaria aparecendo aqui, porque ele estaria fechado. Então, das duas, uma. Ou você ajustaria a data da sua transação para lançá-la no outro período, ou você teria que reabrir o período que já estaria fechado para conseguir fazer o seu lançamento. Aqui eu vou dar um adicionar, ok, tudo certinho, tá balanceado, e aí eu posso salvar. Lembra que eu falei na setinha para baixo? Aqui ó, já tem até uma outra opção aqui para mim. Se eu quisesse criar mais um lançamento, ao invés de eu só salvar, eu poderia ter ido ali salvar em novo, né? Então ao invés de ele me trazer para a página de visualização, ele já me levaria diretamente para uma página de uma criação de um novo lançamento. Então, se fosse o caso, às vezes você precisa fazer vários pequenos lançamentos, você conseguiria também. Tinha um outro ponto que eu até queria mostrar hoje, mas eu achei melhor a gente deixar um pouco mais para frente, na parte do financeiro mesmo, que, por exemplo, essa parte aqui de lançamento, ela também está relacionada à parte da conciliação bancária. Eu não sei se é um processo que vocês fazem hoje, que vocês pretendam fazer no NetSuite, mas eu acho bem bacana o processo aqui de conciliação bancária do NetSuite. E aí quando você está fazendo a conciliação, né, do seu extrato com as suas transações no NetSuite, geralmente a gente cai naquela situação onde a gente tem lá no extrato uma tarifa bancária ou um rendimento de uma aplicação, e isso nunca vai estar constando no sistema, né? É algo que você não tem como prever que vai acontecer. Você só vê na hora que acontece mesmo qual foi o seu rendimento ou quais foram suas tarifas. E aí, como que a gente faria a classificação disso na conciliação bancária, né? Então, dentro da própria conciliação bancária, a gente tem um botão que, por exemplo, você conseguiria selecionar essa sua transação do seu extrato, que seria a sua tarifa bancária. Então, você clicaria nela e logo abaixo você já tem uma opção de fazer o lançamento. Então, imagina lá que eu tive uma tarifa bancária de R$10. Quando eu seleciono ela e clico no fazer o lançamento, ele me traz exatamente para essa tela aqui que a gente está vendo aqui no modo assim de edição. Essa minha conta ele não traria, vamos supor que a tarifa foi de R$10 mesmo. Então ele já traz dessa maneira. Ele vai trazer a data, vai ser a data que está lá no seu extrato bancário. Então se a data do seu extrato fosse dia 10/2, ele traria a data aqui como 10/2. Aqui a data está dia 24/2, porque como eu falei, né, esse campo de data, sempre que a gente estiver gerando uma nova transação, ele vai trazer a data atual, né? E como eu não alterei, ele manteve. Agora, se eu estivesse fazendo isso através da conciliação bancária, ele traria a data exata lá que tivesse essa transação no meu extrato, traria aqui, né, o valor já no caso de uma tarifa bancária, ele estaria acreditando no banco mesmo, então ele já traz exatamente o valor que está no seu extrato como crédito. E aí a única coisa que você precisaria fazer era isso aqui, adicionar a conta, despesas bancárias e salvar. Então o sistema ele te ajuda nessa questão aí de alocar algumas despesas ou algumas receitas ali que não são previstas. E aí é bem tranquilo.
E outra coisa também, né, a gente vai ver isso, por exemplo, no processo de compras ao pagamento, que é mais comum de acontecer, que é a questão da memorização, né? Onde, por exemplo, eu posso ter um registro que ele vai se repetir por mais vezes, em vez de eu ficar criando ele todo mês, né, ou toda semana, enfim, depende da recorrência desse meu lançamento, eu poderia simplesmente memorizar. Essa questão de memorizar a transação, ela serve tanto para venda, quanto para compra, quanto para lançamento contábil, tá? Mas a parte de vendas ali, até hoje não tive nenhum cliente ali que usou essa parte da memorização para a parte de venda, mas já tive bastantes que utilizaram aqui para a parte de compra ou para a parte de lançamento contábil. E aí quando a gente vem aqui numa transação memorizada, é bem overview dessa parte, tá? O que a gente tem de opção quando a gente fala de memorização? Eu posso guardar um modelo, deixar uma recorrência automática, um lembrete, né? Qual que é a diferença? Imagina que aqui, né, eu posso guardar só o modelo. Então, sempre que eu selecionar essa subsidiária, eu tenho, quando eu vou criar aqui uma transação, no caso do lançamento, o somente modelo ele realmente não funciona. Por quê? Porque aqui, quando eu gero um lançamento, eu não tenho entidade, eu não tenho nenhum participante aqui dessa transação, só tenho minha subsidiária e minhas contas contábeis. Quando a gente fala de somente modelo, imagina que eu criei uma transação, um pedido de compra, eu selecionei o fornecedor, aí de acordo com o fornecedor eu selecionei o tipo de documento fiscal que é receber, os itens que eu peço, no valor que eu peço e tudo mais. E sempre que a gente entra na telinha de criação, seja de um pedido, né? Eu tenho um botão lá que chama auto preencher. Então, se eu salvasse aqui uma transação memorizada como somente um modelo, quando eu clicasse no auto preencher, ele preencheria a minha transação baseada nesse modelo salvo, tá? Então, sempre que eu salvo um modelo, eu posso usar essa opção do auto preencher. Não é tão comum o pessoal usar isso aqui, não acho tão útil. Já essas outras duas aqui sim, né? O automático, basicamente ele vai repetir a mesma transação que eu gerei. No nosso caso aqui, esse lançamento, se eu colocar para ele gerar automaticamente, eu vou estipular uma data e quando chegar essa data, ele vai lá e cria no sistema esse lançamento direto. Ou eu tenho a opção do lembrete, que aí quando chega na data, ele fala, ó, você tem transações aí pendentes de serem criadas. E aí ele já te direciona para essa telinha aqui das transações memorizadas e pronto, né? E aí aqui, se eu fosse deixar o automático também, aí eu que escolho qual que vai ser a recorrência dele, conforme eu falei, né? Eu digo qual a próxima data, então a gente gerou uma hoje, a próxima data vai ser no dia 25 de março e ele vai repetir a cada um mês, ou a cada um dia, a cada uma semana, enfim. Aí a recorrência é a gente que escolhe, e aí eu poderia também dizer qual o prazo de recorrência, né? Ele vai repetir por uma vez por mês e eu quero que ele repita, ele vai fazer a próxima no mês 3, então vou falar aqui que o número restante é 9, então ele vai gerar ali até o final do ano as transações, ou caso ele precise ficar gerando para sempre, posso marcar aqui como indefinido também, e aí ele vai ficar acontecendo até que a gente vá e pare essa transação memorizada, tá? Caso não tivesse também uma ordem cronológica ali de datas, poderia trabalhar com datas personalizadas, né? Então eu digo exatamente quais datas, eu quero que seja no dia 10 do 3, depois no dia 12 do 3, depois no dia 4 do 4, depois no dia 15 do 4, beleza? Então eu venho aqui e estipulo as datas manualmente e o sistema vai acatar isso. E aqui a parte de transações é só depois que essas transações começam a ser geradas, né? Elas vão ficando agrupadas aqui também. Então, por exemplo, se você quiser ver quais transações que foram geradas através dessa memorização, é só você vir aqui na transações que eles estão lá listadinhos também.
tá? Esse aqui não vai ser nosso caso, eu não quero salvar essa transação aqui, até porque senão o sistema fica aí gerando, às vezes a gente esquece de desativar a transação memorizada e aí surge do nada uma transação e você fala, ué, da onde veio isso aqui? E agora também, né, o que a gente já fez aqui o nosso lançamento, tá? O lançamento ele pode ser excluído, simplesmente editar e excluir, ou você poderia colocar aqui data de reversão, colocar a data de hoje e deixar que o sistema reverta esse lançamento, né? Faça o ajuste contábil dele. Às vezes quando isso aqui também está por exemplo, você colocou no dia 24/2, aí chegou lá no dia 24/6, né? E aí falou, putz, a gente deixou passar, tinha um lançamento que foi feito na conta errada, né? Ele não deveria ter feito esse lançamento aqui. Não tem como você ir lá e excluir o lançamento porque ele já se encontra no período fechado. Então, nesse caso, a gente teria que fazer a reversão mesmo dele no período correto que ele esteja em aberto, né? E depois, primeiro você faria o lançamento de reversão e depois o lançamento correto. E agora a gente vai dar uma olhadinha na nossa tabela de alocação. Antes da gente entrar aqui na tabela de alocação, eu também vou dar uma mostrada para vocês como que funciona a parte do relatório de despesa, tá? Também vai impactar essa parte contábil e também tem relação com aquelas nossas categorias de despesa que nós já vimos, né? Nossas categoriazinhas. Então, vou deixar aqui minha tabela de alocação no standby. Vamos lá dar uma olhada aqui na parte de funcionários, mais especificamente na parte dos relatórios de despesa. Isso aqui também, como eu comentei, né, ele pode ser feito através de um aplicativo, do NetSuite, né, caso seja necessário. Pode ser feito através do navegador de celular ou também pode ser feito aqui diretamente do NetSuite. Então a gente tem aqui o adiantamento a ser aplicado, tá? Então quando a gente fala de adiantamento, aqui o adiantamento ele dependeria de um processo à parte. Aqui é simplesmente depois que a pessoa está inserindo o relatório de despesa dela, ela fala, eu já tinha recebido R$100 aqui de adiantamento, né? Então ele já é algo que vai abater depois da despesa dele, não que ele vai gerar o adiantamento a partir daqui. Se a gente fosse gerar um adiantamento, geralmente a gente faz por essa opção de emitir cheque. Essa opção aqui de emitir cheque, eu vejo ela ainda como uma transação um pouco coringa, que ela não funciona 100% só para essa finalidade. Então eu imagino que o NetSuite venha ali criar uma nova transação em breve aqui para essa parte para substituir o cheque, tá? Mas por enquanto é essa aqui que a gente utiliza. Quando a gente tem uma transação, né, por exemplo, aqui, isso também tem no pedido de compra, no pedido de venda, na fatura ou na cobrança. A gente tem os dois campos, a gente tem o campo de favorecido e o campo de subsidiária, tá? É sempre legal a gente pensar nas interdependências dos registros para saber a ordem de preenchimento. Imagine que aqui eu vou selecionar subsidiária, né? Ele não me traz nada. Por quê? Porque a subsidiária ela vai estar dentro do cadastro do meu favorecido. Então, se eu seleciono aqui, por exemplo, o Joel, o sistema pensa e vai trazer a subsidiária onde o Joel está cadastrado. No caso aqui, o Joel está na controladora, como todos os outros funcionários, né? Atualmente a gente tem aqueles funcionários, todos os funcionários que estão cadastrados hoje vão estar na controladora, porque até então a gente não tinha outra subsidiária lá que era a Fórum. Então quando a gente for subir a lista dos outros funcionários, a gente já vai passar esses funcionários para a subsidiária da Foregon e depois a gente vai atualizar os que já estão na base
também para a subsidiária da Fórum para ficar certinho. Então, a gente seleciona o favorecido e aí sim o favorecido me traz a subsidiária que está dentro do cadastro desse favorecido, né? É muito mais lógico ser dessa forma. A mesma coisa acontece com o lançamento contábil, tá? Por exemplo, aquele lançamento que a gente estava fazendo, né? Vamos supor que eu vou fazer um do zero. Se eu pegar aquela conta que a gente utilizou naquele outro lançamento, deixa eu ver se ela está salva aqui ainda. Está aqui, minha conta de despesas bancárias, né? Se eu vier aqui e tentar adicionar essa conta, ele não encontrou a conta. Por que será que ele não encontrou a conta? Porque a conta, ela faz parte de quem? Faz parte da subsidiária. Então, se eu não preencho a subsidiária, o sistema não consegue me trazer a conta. Depois que eu preencho aqui a subsidiária, aí sim ele me traz a conta, tá? Então, isso aqui causa muita confusão. A pessoa às vezes, bem no começo do sistema, né? Eu sei que eu preciso entrar e colocar as contas. Aí procura a conta, não encontra a conta, fala, tem algum erro no sistema. E aí já fica com medo, ressabiado. Então sempre tentar lembrar assim das interdependências, né? O que está dentro do que. Então vou voltar lá para o meu adiantamento. Então como que funciona? Selecionei aqui o favorecido, vai me trazer aqui a subsidiária. Eu selecionaria aqui a conta, né? Uma conta de adiantamento, ou aqui embaixo também posso colocar. Por exemplo, adiantamento a fornecedores, a funcionários. Não tem nada aqui, mas enfim, a gente poderia colocar simplesmente uma conta, a conta de adiantamento, o valor e pronto. Isso aqui simplesmente o que ele vai fazer aqui. Aqui ele não trouxe nenhuma conta, tá? Porque essa conta aqui é a conta do tipo banco, onde vai ser creditada. Como a gente está aqui na subsidiária controladora, a controladora não tem nenhum banco dentro dela. Lembra que a gente subiu em duas partes? Ontem a gente subiu primeiro as contas que estariam disponíveis para todas as subsidiárias e depois a gente subiu as contas do tipo banco que estariam disponíveis apenas para a subsidiária especificada lá na importação, que no nosso caso foi a Fórum. Então, se aqui a subsidiária fosse Fórum, apareceria aqui minhas contas do tipo banco. Caso contrário, não aparece. E aqui embaixo, a conta de adiantamento, tá? Uma conta de despesa ali do cliente. Então, fez essa transação, salvou, ele vai acreditar o seu banco e vai debitar essa sua conta de adiantamento. Depois, no seu relatório de despesa, quando você adiciona aqui o adiantamento a ser aplicado, o que ele vai fazer? Ele vai creditar esse valor aqui daquela conta que a gente especificou ali na outra transação do cheque, né? Então você gera o adiantamento antes e aí aqui quando o cara está fazendo o apontamento da despesa dele, aí sim ele diz qual foi o valor que ele já recebeu e aí esse valor é abatido lá daquela conta contábil. E depois a gente tem aqui embaixo, né, basicamente as categorias de despesa também. Quando a gente está falando de reembolsos de despesa, a gente nunca vai trabalhar com item, né? Nem item de produto, nem item de serviço. Aqui é única e exclusivamente categorias de despesa. Mas eu comprei um notebook de um dos sócios, a empresa, né? A nossa empresa e tal, foi lá e comprou o notebook de um dos sócios. Tá bom. Nesse caso, esse sócio ele vai ser considerado um fornecedor e aí vocês teriam todas as tratativas fiscais ali envolvendo isso também. Não é simplesmente falar, quanto você quer nesse computador? 100 conto? Toma aqui 100 conto, a gente comprou, gera lá um expense lá e a gente paga você. Não, tem uma série de regras fiscais, né? Você teria que, provavelmente a empresa teria que emitir uma nota própria de compra e fazer todos os trâmites legais. Aqui, como eu falei, categoria de despesa é sempre quando a gente não está falando de cálculo de imposto, nada tributável, tá? Então, fica aqui exclusivo a categoria de despesa. Categoria de despesa e o valor, né? Salvando isso aqui, vai gerar uma contabilização
da mesma maneira, tá? Porém, aqui ele só gera a contabilização, né? A gente tem aqui a conta, né? Relatório de despesas não aprovado. Depois que a gente tem as aprovações, aí sim ele libera para virar uma contas a pagar. Caso contrário, ele ainda não, se a contabilidade não aprovar, ele não efetiva o lançamento. Pode ver que os campos ficam desabilitados de período de postagem e de conta contábil. Então aprovou, gerou impacto e depois fica dependendo só da quitação, né? E aí a quitação vai fazer aquela mesma coisa, vai acreditar o banco contra essa conta aqui especificada, no caso duplicatas a pagar, mataria sua conta de despesa aqui e ficaria simplesmente o banco contra a despesa aqui embaixo. E aí aqui também que você tinha questionado lá se daria para fazer o anexo do recibo e tudo mais, seria aqui embaixo, né? A gente tem aqui o anexar o arquivo, a pessoa já viria aqui, colocaria lá o comprovante dela, nome do arquivo e salvar, né? Sem mais delongas. E aí, assim que a pessoa adiciona o anexo, a parte aqui do recibo já fica flegada como recibo concluído. Obviamente o NetSuite ele não vai fazer a validação ali se o recibo é válido ou não, ele só vai validar se tem algo anexado ao relatório de despesa ou não, tá? Bem tranquilinho. Aí essa validação vai ter que ser feita de maneira manual mesmo, por quem analisa ali os relatórios de despesa. Essa parte de categoria a gente já pode, como outras, a gente já pode ir cadastrando já, Caio? Sim, pode. Pode fazer tanto o cadastro diretamente no NetSuite, né? Aqui, configurações, contabilidade, categoria de despesa, criar. Ou a gente pode fazer por planilha também. Só colocar lá, montar uma planilhinha com o nome e a conta contábil. E aí a gente já consegue importar. Beleza. Fechei ali minha página do... nem sei porquê. Então, vamos ver agora nossas tabelinhas de alocação. Então aqui como que funciona agora, já entra um pouco da parte do rateio contábil, tá? Então a gente cria, para que seja gerado esse rateio contábil, ele cria uma tabelinha, né? Então eu vou colocar aqui rateio de teste, para depois a gente poder excluir, em forma subsidiária. Aqui eu tenho a frequência, né? Como que eu quero que seja feita a recorrência dessa minha tabela aqui de alocação. Posso colocar no final do período, né? Então, por exemplo, vocês vão... aquelas despesas que a gente não tem um centro de custo especificado, né? Então a gente vai jogando para uma conta de centro de custo mais geral, né? Onde a gente, quando a gente não tem um centro de custo específico, a gente aloca nesse outro centro de custo. E aí, quando chega o final do período, ele executa a minha tabela de alocação, tirando aquele saldo daquele centro de custo e rateando aquele saldo nos outros centros de custo que eu definir, né? Então, final do período, posso fazer isso no início do período, posso colocar uma execução manual aqui por lote, fazer uma única vez, enfim. A gente já tem algumas opções aqui de recorrência programada. Eu vou deixar aqui uma vez, né? A próxima data vai ser feito hoje mesmo. Aqui eu também, do mesmo jeito que a gente olhou ali na transação memorizada, que a gente tinha a recorrência, né? Se eu queria estipular um número de vezes que isso iria ocorrer, ou se eu gostaria que, né, ele fizesse isso para sempre. Então, todo final de período, ele vai fazendo essa alocação, vai fazendo. Então, no meu caso aqui é uma vez só, né? Mesmo que eu deixe aqui lembrar para sempre, como a minha frequência é uma única vez, ele vai nascer e morrer hoje mesmo.
o modo de alocação, né? A gente vai ver hoje só o fix. Também possui um modelo dinâmico, mas o modelo dinâmico ele já depende de uma parametrização um pouco mais extensa, onde a gente tem que criar contas contábeis do tipo estatístico para definir alguns valores, e aí baseado em todos esses outros critérios ele definiria a sua alocação. Por exemplo, eu conseguiria gerar uma estatística de saber quantos funcionários eu tenho em cada departamento, né? E aí eu tenho a minha conta de energia elétrica, e aí, por exemplo, deu R$100 a minha conta de energia elétrica, eu tenho 5 departamentos, mas eu tenho números diferentes de funcionários por departamento, e eu quero que ele faça o rateio não por departamento, mas sim pelo número de funcionários dentro de cada departamento. Então, cada departamento vai ter um peso diferente baseado num outro critério, que no caso seria o número de funcionários. Então, essa alocação dinâmica aqui dá para fazer uma infinidade de processos, porém, ela também é muito mais complexa ali de ser parametrizada. No nosso caso, vai ser a alocação fixa mesmo. Então, depois de a gente definir aqui as nossas preferências do cabeçalho, a gente tem aqui a nossa parte das sublistas, tá? Então a gente tem aqui origem e destino, tá? O histórico aqui, ele é só o log, para nós aqui não faz muito sentido ainda desse início aqui de criação de transação. Então aqui a gente vai falar qual que é a conta, tá? Então eu quero aquela minha conta lá de despesas bancárias. Aqui ele vai me perguntar, por exemplo, se foi um lançamento especificado para algum funcionário ou se foi um lançamento aqui especificado para um centro de custo. Por exemplo, deixa eu abrir aqui uma razão geral, vai ser mais simples de vocês acompanharem também. Então aqui a gente tem o nosso lançamento, né? Então, lançamento 1, acredito aqui meu banco. Deixa eu colocar aqui uma coluninha de... Eu queria que ele trouxesse aqui os coluninhas no centro de custo. Beleza. Aqui o centro de custo, né? Na verdade, esse lançamento que eu tinha feito ele sem centro de custo, né? Intencionalmente mesmo. Então eu tenho aqui o lançamento 1, né? Eu tenho as duas partidas, a partida e a contrapartida, e as duas sem classe. Mas o que me interessa aqui, na verdade, é só essa conta aqui de baixo, né? Eu tenho um débito aqui nessa conta de despesas bancárias que não está classificado, né? E eu quero classificar ele jogando para o centro de custo. Então
aqui o que eu falo, né? Na minha origem, eu disse que eu quero essa conta de despesas bancárias que não esteja atribuído a nenhum nome e que também não esteja atribuído a nenhum centro de custo. Então, se eu tivesse aqui um saldo dentro dessa conta aqui, de, por exemplo, um débito de R$10 sem classe, e eu tivesse um outro débito aqui no valor de R$20 com um centro de custo especificado, da maneira que eu estou criando aqui, ele iria considerar só o que eu tenho ali nos R$10, tá? Porque eu quero só o que ele tem dentro do centro de custo não atribuído, tá? Se eu tivesse colocado aqui qualquer um, ele vai pegar o meu saldo geral dentro de qualquer centro de custo, tá? Ou eu posso especificar qual o centro de custos que eu quero saldo, né? Ou seja, nenhum centro de custo, qualquer centro de custo ou centros de custos específicos. Aqui só está aparecendo esse aqui porque é o único que nós temos criado até o momento, tá? Então vou deixar aqui não atribuído, vou dar um adicionar. Poderia adicionar outras linhas, né? Deixar essa regra aqui um pouco maior, mas a gente também não tem muitas transações, não dá para a gente ir muito longe nesse momento. Vou colocar aqui o meu destino. Então, eu poderia, por exemplo, fazer uma alocação tirando daquela conta contábil e jogando para uma outra conta contábil, tá? Mas o que eu quero fazer é o quê? O que eu quero é usar a mesma conta contábil, eu só quero classificar aquele meu lançamento, né? Ele estava assim em centro de custo, eu quero ratear, eu quero deixar metade em um centro de custo e a outra metade do jeito que ela já estava, sem o centro de custo. Então, no caso aqui, eu poderia tirar o saldo dessa conta e jogar aqui para quantas contas eu quisesse. Então, eu tenho R$10 de saldo, poderia colocar aqui 10 contas contábeis e ele ia jogar R$1 para mim cada conta contábil minha, tá? No caso, como eu quero jogar para a mesma conta, em vez de eu selecionar a mesma conta aqui, eu marco essa opção aqui de usar contas de origem crédito, ou seja, usar a mesma conta que eu tenho na minha origem aqui na minha parte do destino. Então, marco aqui, ele já deixou aqui desabilitado o meu campo de conta, né? Não posso selecionar uma conta aqui porque ele já está trazendo dessa conta. E aí aqui eu digo qual o peso da minha linha, né? E qual o centro de custo que eu quero, por exemplo. Então eu posso colocar aqui, trabalhar ou com peso, né? Ou com percentuais. Eu vou trabalhar com percentuais aqui, mas fica a seu critério. Vou colocar aqui centro de custo teste. Vou falar aqui 50% é para esse centro de custo. E aqui, né, na outra linha, eu nem vou adicionar, porque o que eu faria nessa outra linha? Eu ia falar que eu não quero nenhum centro de custo e fique os outros 50%. Fazer isso e não fazer isso, né, o resultado é o mesmo, porque se eu não estou mandando tirar, ele vai deixar onde está e vai dar na mesma. Então, é isso que eu quero. Eu quero que ele pegue essa conta de despesas bancárias, todo saldo que esteja sem centro de custo atribuído e jogue para essa mesma conta, porém, eu quero que 50% do saldo que esteja dentro dessa conta vá para esse centro de custo aqui, teste. Então, aqui eu tenho meu peso, mas eu estou ali falando que o meu valor é em porcentagem. Então, nem adianta eu colocar aqui o percentual, que o sistema já sabe que eu estou falando de percentual, pois eu marquei aqui a opção do valores são em porcentagem. Vou dar um salvar. Ele pediu para eu totalizar ali 100. Então, vou deixar aqui 100 centro de custo, vou jogar os outros 50. Então, 50% para o centro de custo teste e 50% sem centro de custo. E vou salvar. Aqui, né, caso eu quisesse fazer da maneira que eu estava falando também, quando eu falo de percentual, vai ter que sempre bater 100. Poderia também colocar aqui, tirar essa opção, né, e colocar aqui o peso igual a 2, né. Então, imagine aqui. Isso aqui só rapidinho.
Sempre que você estiver personalizando um relatório, o relatório, né, por exemplo, eu dei um personalizar, adicionei ali uma coluna e parei de mexer, né? Não salvei o relatório, só dei um pré-visualizar, por exemplo. Então o sistema te avisa, eu falo, ó, depois de 15 minutos você pode perder a sua busca se você não salvar ela. Então volte e salve ela para evitar que qualquer coisa seja perdida. Isso aqui é por ser em nuvem, né? As informações estão sempre ali sendo alteradas. Então caso você não queira perder a informação, vai gerando o relatório e salvando. Assim como pode acontecer com um Excel, um pacote Office ainda, às vezes o próprio sistema recupera ali para você a última versão. Aqui no NetSuite ele não recupera, então para não perder, vai salvando. E aqui só voltando, né, eu tinha colocado percentual, coloquei 50, na hora que eu fui salvar, o sistema falou, ó, você tem que fechar ali a sua conta para dar 100%. Ou eu posso colocar o peso, né, tirar a opção do percentual e colocar um peso 2. O que ele vai fazer? Vai pegar esse saldo que eu tenho aqui e vai dividir por 2. Né? Então, 10 dividido por 2 dá 5. 50% de 10 é 5. Então, são formas diferentes de chegar ao mesmo resultado. Né? Dependendo do cálculo que você estiver fazendo, faz mais sentido você trabalhar com peso, dependendo da forma que você estiver trabalhando. É mais fácil você trabalhar com percentual. Ok? Depois de fazer isso, ele já habilitou aqui para mim esse botãozinho aqui do criar lançamento do lançamento. Quando a gente clica aqui no criar lançamento do lançamento, então ele já gerou aqui para mim. Ele só fez errado. Ele jogou, na verdade, aqui o 100% para o meu centro de custo. Né? Então, o que ele fez aqui, basicamente? Eu já tinha esse débito, né, sem o lançamento. E aí, o lançamento 2, que o sistema gerou automaticamente, ele creditou essa conta e depois debitou essa conta novamente, só que atribuindo a ela o centro de custo, tá? Só que aqui a minha intenção é que ele só atribuísse 5 e permanecesse lá com 5 sem centro de custo. Mas ele acabou gerando aqui de uma forma única. E aqui, né, por exemplo, ele já acabou até me levando para a página do próprio lançamento que ele acabou de gerar. Ele ainda vem aqui com o status, né, criado a partir da tabela de alocação, para que você saiba que não foi criado por uma pessoa, né. Quando a gente vem aqui no log do sistema, até parece que fui eu que fiz, né, o Caio Pelatti, através da interface do usuário, criou o registro. Mas aí ele traz aqui o descritivo para você saber que não foi uma pessoa manualmente que criou, foi o próprio sistema ali de uma forma automatizada. Se a gente tivesse, por exemplo, nessa tabela aqui, colocado uma recorrência, seja ela qual for, conforme as transações fossem sendo geradas, a gente também aqui teria o histórico das transações, tá? Aqui, como ela foi única, uma única vez, ela não salva. Sempre que eu clicar aqui, ela vai gerar, mas ela não vai salvando. Então, deixa eu só voltar aqui. Vou colocar aqui no destino. Esse agora vai. Próximo data. Ele não vai deixar eu gerar novamente. Teria que
tirar esse lançamento aqui já criado. Quando a gente fala de um lançamento contábil também, é muito fácil enxergar o impacto que ele está gerando, né? É simplesmente a gente vir aqui na tela dele, ele já traz aqui meu débito e meu crédito. Quando a gente está trabalhando em um outro local, por exemplo, com uma cobrança, com uma fatura, a gente não vai enxergar o impacto no razão olhando para a tela, né? Aqui a gente vai ver um fornecedor e aqui nós vamos ver itens, né? E o valor do item, não se ele está gerando um crédito, gerando um débito, se os impostos que tem por trás disso, a gente não vai enxergar nada. Então, sempre que a gente estiver numa transação também e a gente quiser checar qual foi o impacto que ela causou, né, geralmente o pessoal acaba pegando, vindo aqui no razão geral e tentando caçar a transação aqui. Sendo que se você já está dentro da transação, a gente sempre vai ter esse carinha aqui, ó, o impacto no razão. Então, sempre que você quiser checar qual foi o impacto da sua transação, você pode entrar aqui no seu impacto no razão. Ele vai mostrar todas as suas contas que foram debitadas e todas as que foram creditadas. Né? Isso é muito importante, principalmente para a gente ver a parte da contabilização dos impostos. Conforme a gente for fazendo os treinamentos e tudo mais, a gente vai acabar gerando cálculo de impostos e tudo mais, e para que a gente consiga garantir que esses impostos estão sendo alocados nas contas corretas, a gente sempre vai ter que vir aqui nesse carinha, o impacto no razão, e dar uma olhada aqui se está tudo ok. Se você não enxergar essa subaba, impacto no razão, dentro de ações a gente sempre vai ter aqui também o impacto no razão, tá? É a mesma coisa, ou entrar aqui no impacto no razão, ele vai mostrar na própria tela que ele já está, ou esse impacto no razão aqui que ele te leva para uma outra telinha, mas o resultado é o mesmo, né? Ele vai te mostrar o impacto da transação. Então, como vocês preferirem enxergar. Eu vou excluir já essas transações, porque como a gente está na fase da análise do pessoal lá do SwitchTex, eu não quero que... Eu respondi o e-mail falando que já tinha desativado tal função. Aí é capaz deles falar, mas agora você tem transações. Até explicar para eles que é só um teste, a gente perde muito tempo. Entendi. Então, essa parte da alocação, ela é bem comum o pessoal utilizar, principalmente essa do final do período, esse exemplo que eu comentei que você tem aquele centro de custo para despesas que você não soube alocar. E aí, geralmente, você tem essa tabela ali que já resolve essa alocação. Que também não adianta ficar jogando tudo para um centro de custo único. Quando você vê, aquele centro de custo é o responsável por 80% das despesas da sua empresa, né? Então, é meio complicado. Mas é uma forma de você ir, né, em paralelo, criar uma certa automatização para que não deixe as coisas também fugir do controle ali da empresa, tá? E por fim, mas nesse caso é o mais importante, é o fechamento contábil, tá? Eu tenho várias empresas que não fecham os períodos contábeis, né? Elas simplesmente vão trabalhando e vai deixando os períodos contábeis abertos. Beleza, você fez o processo, você bateu os seus saldos dos lançamentos, o balancete, tá tudo ok, né? E aí você vai seguindo pro próximo mês as pessoas estão preocupadas ali com as entregas das obrigações e tudo mais, e acabam esquecendo de ir lá e fazendo essa tarefinha do fechamento do período dentro do NetSuite. Vai gerar algum problema? Naturalmente não. Assim, o sistema não vai por conta própria excluir uma transação, adicionar uma transação em uma data errada, ele não vai fazer isso. Mas o usuário ali que está operacionalizando o sistema pode cometer um equívoco, né? Ele foi preencheu a data errada, essa data foi para o período errado, depois foi quitada, depois foi esquecida e depois vocês estão fazendo uma rodada de investimento, aí vocês querem tirar um relatório retroativo,
dos últimos meses, e aí esses relatórios retroativos não estão mais batendo com aqueles relatórios que você tinha salvo no seu computador. E aí, por que isso pode ter acontecido? Porque foram inseridas ou excluídas transações ali daqueles períodos que deveriam estar fechados e não estavam. Então, acabou gerando algum erro ali, e depois para corrigir esses erros é bem pior, né? Então, eu não vejo como uma tarefa assim. Eu acho que dos processos do NetSuite são um dos processos mais rápidos e mais simples. Então, é importante a gente não esquecer de fechar os nossos períodos contábeis, tá? Então, eu voltei ali para nossa telinha do gerenciamento dos períodos contábeis, né? Dentro aqui de contabilidade, nós temos aqui a parte do gerenciar o razão geral. Nós temos aqui o gerenciar períodos contábeis. E aqui vai trazer, né, como a gente já viu, a minha lista dos períodos e quais estão abertos e quais estão fechados. Então vamos pegar aqui o exemplo de janeiro e vamos começar a fazer o fechamento dele. Se eu clico aqui dentro do próprio período, ele não me traz nada de útil para nós. Ele só vai trazer a data de início, data de término, caso você precise fazer algum ajuste, mas não é aqui que a gente vai mexer. O pessoal acaba sempre clicando aqui, achando que aqui, bom, quero ver o período de janeiro, vem aqui. Mas não, quando a gente está falando de período contábil, a gente vai sempre entrar aqui no nosso lapisinho, né? Lapisinho não, uma lupazinha. Então, quando a gente clica aqui na lupa, ele vai me mostrar uma lista, né, das atividades que eu preciso executar para conseguir fechar aquele período. Então, aqui a gente tem basicamente travar meu contas a receber, travar o meu contas a pagar, e depois travar todos, que seria além do contas a receber e contas a pagar, o lançamento contábil também. E quando a gente fala de lançamento contábil, isso também vai envolver a minha tabela de alocação, porque a tabela de alocação, o que ela faz? Ela cria um lançamento contábil. Então, ele não conseguiria criar esse lançamento e geraria um erro ali na sua tabela de alocação, porque ele estaria tentando fazer um lançamento num período que ele não poderia fazer. E, por final, a gente teria o fechamento mesmo. E aí, sempre que a gente passa dentro, o mouse aqui por cima dos status, a gente consegue visualizar qual que é o pré-requisito dele. Se a gente olhar aqui, ó, esses três aqui ele não traz nada. Não tem nenhum pré-requisito, porque realmente não tem. Eu posso fechar qualquer um deles na ordem que eu quiser. Já caso eu queira fechar o período inteiro, pode ver que ele está com um cadeadinho aqui. E aí quando eu passo o mouse em cima, ele me mostra qual é o pré-requisito para conseguir fazer o fechamento. É o travar todos. Ou seja, se eu quero fechar tudo, ele não está falando aqui que eu preciso travar o a receber e o a pagar. Ele está falando que só preciso travar todos. Então se eu vier aqui e fechar, beleza, eu já consigo fechar o período também. Ou eu posso vir, né? É que aqui o processo do fechamento contábil, ele pode ter mais etapas ou menos etapas, dependendo dos processos que você tem na sua própria empresa. Então, por exemplo, se eu pegar uma outra empresa, vou pegar essa MGW aqui, ela também é simples, tá? Mas ela já deve, como ela já tem o BR Hub aqui, ela já tem pelo menos mais uma etapa aqui no fechamento, além dessas três, tá? Então, vou vir aqui, gerenciar os períodos contábeis. Ó, esse aqui já está com os períodos fechados, fechamento do período ok, fechado contas a pagar, fechado contas a receber, todas as transações do razão geral. E ela fechou aqui até novembro de 2020, né? Então, tá um pouquinho atrasado, mas está fazendo os fechamentos. Que na verdade quem fez os fechamentos até novembro aqui tinha sido eu, né? E aí agora eu acho que eles não estão mais fechando. Então, vamos supor que eu vou fechar um outro período, né? Então, além daqueles três que nós já tínhamos visto, a gente tem aqui também conferir execução de plugin no razão geral personalizado. Foi eu mesmo que fechei aqui, Carpelate. Então, o que seria isso, né? Quando a gente fala do BR Hub, como eu comentei,
né? Ele tem alguns scripts, alguns outros processos por trás e tudo mais. Então, quando eu gero uma transação, teoricamente, né, eu tenho lá meu contas a receber, quer dizer, meu contas a pagar e minha conta de despesa, certo? Seria essa contabilização que o sistema faria. Baseado nesses critérios de item e tudo mais, o BR Hub começa a fazer os confrontos de parametrização dele para chegar no cálculo do imposto, e depois que ele chega no cálculo do imposto, ele precisa fazer a alocação desse valor dentro de uma conta contábil, né? E para ele gerar essa contabilização, ele gera isso através do plugin personalizado, né? É um script ali que vai gerar essa contabilização para você. Então, por isso, depois que a gente instala o BR Hub, ele vem aqui e gera aqui mais uma tarefa para nós. Então, a gente também teria que, por exemplo, ele vai fazer uma varredura para ver se teve algum imposto ali que não conseguiu ser contabilizado e tudo mais. Isso aqui, por exemplo, eu acho até um pouco desnecessário, né? É um processo do próprio NetSuite que vai colocar essa questão aqui de você revisar, mas, né, não cabe ao usuário revisar um plugin. Por isso que os plugins, os scripts, eles têm suas próprias mensagens de erro. Se você tentar salvar uma transação onde ele não consiga gerar uma contabilização do imposto, já existe uma tratativa ali naquele script que ele vai te dar uma mensagem na tela falando, ó, deu erro na sua transação, não foi possível salvar devido a, sei lá, um erro no mecanismo de cálculo de imposto. E pronto, aí você corrige e salva. Então você nunca vai chegar nessa etapa aqui e vai realmente conferir e ajustar algo através desse processo. Mas de qualquer forma, esse processo aqui ele vai ser adicionado à sua rotina de fechamento contábil e não tem como a gente tirar ele daqui, né? Não tem como a gente falar, não quero executar essa tarefa aqui para o meu fechamento, só essas 3 aqui é suficiente para mim. Não é a gente que determina, é o próprio NetSuite. E tem ainda outras empresas, por exemplo, quando você trabalha com múltiplas moedas, né? Então, se você está trabalhando com múltiplas moedas, provavelmente você vai ter que ali dar uma revisada, né, no seu câmbio para ver se você teve uma valorização, uma desvalorização da sua moeda, enfim. Então, isso aí também pode adicionar novas tarefas ao seu processo, né? Eu entrei na mesma empresa. Então aqui, por exemplo, esse aqui tá certinho, ó. Esse cliente aqui tá fazendo todos os fechamentos certinho. Então o último período fechado dele janeiro, só não fechou fevereiro porque a gente ainda não encerrou o mês. Mas ele mesmo já estava me cobrando aqui de umas transações que não subiram para o livro fiscal dele, enfim. E já está fazendo o fechamento dele. Olha quantas tarefas nós temos aqui. Resolver divergência de data e período. Como ele trabalha com estoque, então ele tem que revisar o estoque negativo. Revisar o custo de estoque. Essa aqui, execução do plugin personalizado, como eu falei, é o do BR Hub. Então, ele tem transações intercompany, então ele tem que ver aqui também as transações intercompany dele, reavaliar o saldo de moeda estrangeira em aberto, porque ele fez lá, mas você tem a sua conta contábil, por exemplo, em dólar, quanto que isso valorizou, quanto que isso desvalorizou, enfim. Então, dependendo da empresa, você pode ter vários processos ali a ser executados. E aqui, por exemplo, a gente consegue ver, pré-requisito, eu preciso fechar o período em aberto, eu preciso resolver as divergências de data do período, então eu preciso, antes de fazer isso aqui, fazer isso aqui. Para eu fazer isso aqui, o que eu preciso travar todos. Então você tem uma sequência cronológica aqui das tarefas que você precisa executar. Tá? Então ele não deixa você executar, por exemplo, um cálculo de taxa de câmbio consolidado se você não resolver essas demais aqui de cima. Então isso é bem bacana, que ele te dá o caminho ali a ser seguido. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso ambiente. Legal, né?
como que a gente faria? Então, vamos travar o nosso contas a receber. A gente só clica ali na setinha verde mesmo, e aí ele vai me perguntar para qual subsidiário eu quero travar, né? Ali a gente está falando de uma empresa, na empresa como um todo, e como a gente já comentou, a gente poderia ter várias subsidiárias, né? Fórum A, B, C, e você pode, o fechamento geralmente é feito por etapas, né? Você não vai fazer o fechamento de todas as empresas de uma vez. Antes fosse, né? Ia dar menos trabalho. Se fosse, em vez de você marcar individualmente aqui, você tem a opção de marcar tudo. Ou desmarcar tudo, ou marcar individualmente as que você quer fechar. Então, selecionou, é só enviar. Beleza. O meu contas a receber já está ok, tá fechado. E foi fechado por mim, Caio Pelati. Mesma coisa os demais processos, né? Seleciono tudo, envio, fechei meu contas a pagar. Meu contas a receber, meu contas a pagar já estão ok. Então não posso inserir nenhuma fatura, não posso inserir nenhuma compra. Mas eu ainda posso fazer um lançamento contábil, posso fazer algum ajuste ali de reclassificação que estava em conta errada. Então eu acho que esse aqui é o primeiro processo, a primeira etapa é isso, né? Você trava o seu contas a receber e seu contas a pagar. Então os funcionários assim que não vão ter o conhecimento, não vão estar preocupados, né, com essa parte contábil, o comprador ele está preocupado em negociar preço, ganhar prazo, ganhar promoção. O vendedor também está preocupado com as suas tarefas, com seus clientes, com a sua carteira ali de clientes, como que ele vai aumentar as vendas dele. Ninguém está olhando aqui para o processo contábil da empresa. Então a primeira coisa que você faz é travar esses dois, né? Tentei fazer uma compra aqui, ele vai bater lá na mesa de quem faz o fechamento, da controladoria ou o pessoal da contabilidade mesmo, falar, não estou conseguindo inserir. Aí eles vão falar, já passou a data, a gente está fazendo o fechamento, dá aqui o seu caso que eu analiso, né? Vou ver aqui se eu reabro o período para você lançar ou se vai ter que lançar no próximo. E aqui, enquanto isso, ele está fazendo os lançamentos de ajustes que foram necessários. Esse aqui contabilizou nessa conta, deveria ter contabilizado na outra, então ele já vai fazendo os lançamentos dele. Finalizou isso, ele vai lá, vai finalizar a parte dele também, enviou, então ficou tudo fechadinho, né? E depois a gente vem aqui para a parte do fechar e aí a gente não escolhe já a subsidiária nem nada, a gente vai simplesmente fechar o período e pronto, período fechado. Não é mais possível fazer nenhuma transação. Eu acabei excluindo aquele lançamento, poderia ter deixado ele ainda mais um pouquinho no sistema, só para a gente tentar fazer uma reclassificação aqui. Então, se eu coloco aqui fundo 1, tá vendo? Fundo 1, fevereiro de 2021. Ele já não tá entendendo o que eu tô fazendo. Esse período já tá fechado, que esse cara tá querendo aqui fazer um lançamento, né, nas minhas contas contábeis. Não faz sentido. Então, vou colocar aqui só como um exemplo mesmo. Coloquei a data, ele nem mexeu no meu período de postagem. Se eu procurar aqui meu período de postagem, também não acho. Se eu tentar salvar mesmo assim, a data de transação especificada não está no seu intervalo de datas do seu período contábil. O único jeito de eu conseguir salvar essa transação é se eu alterar aqui meu mês, o mês 2 ou para frente, né? E aí sim eu consigo fazer o meu lançamento. Caso contrário, não. E pessoal, os processos eram basicamente esses mesmo: lançamento contábil, o fechamento contábil e o rateio contábil, né? Fora uma olhadinha só por cima mesmo nesses onde que estão cada conta contábil e tudo mais. Como a gente ainda sobrou um tempo, caso vocês tenham qualquer dúvida, quiserem rever qualquer processo, a gente pode aproveitar também esse tempinho que nos resta e dar uma olhada. Ou também
obviamente. Também posso deixar vocês, dispensar vocês um pouquinho mais cedo, com uma condição, que vocês vão trabalhar nas categorias de despesa, ou que vocês mesmos executar um processozinho. É bacana aproveitar esse tempinho que já estava destinado para essa tarefa, para vocês usarem com ela mesmo. Não, beleza. Acho que a ideia é a gente fazer o cadastro de categorias, né? O centro de custo a gente já tá podendo também fazer, carregar os dados já também, né? Sim, também. Centro de custos, cadastro de clientes e cadastro de fornecedores que a gente deixou, como são poucos, a gente deixou para fazer isso direto no NetSuite. Então a gente já pode também já fazendo durante esse período. Eu vi que você tinha compartilhado comigo, é que eu não cheguei a abrir as planilhas de entidade e de itens. São poucos, né? Talvez a gente vale a pena a gente até fazer o teste só para treinar a parte de importação, Uhum. mas são poucos. A gente pode deixar, por exemplo, criar manualmente, mesmo que vai ser o dia a dia de vocês, a gente deixa pelo menos um de cada, para a gente fazer também através da importação. Ok. E aí essa importação que a gente fizer, ela também, né, como a gente já viu ontem, ela fica salva. Então, basicamente, lá na frente, qualquer coisa que vocês precisarem fazer através da carga também, vocês vão usar a mesma planilha, o mesmo mapeamento e vão conseguir realizar o processo sozinho também. Ótimo. Beleza? Obrigado, Caio. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ou podemos encerrar? Acho que não. Tranquilo. Esse arquivo depois você sobe lá também o vídeo pra gente ter como salvo também o treinamento, né? De hoje. Sim, sim. O outro eu também já gravei, eu só